estamos falando? Para começar essa conversa, nós vamos passar pela definição de alguns termos. Nós vamos definir os dados pessoais identificados e os dados pessoais identificáveis. Os dados pessoais identificados, eles dizem respeito somente a um indivíduo. Então, que dados são esses? Por exemplo, os dados relacionados à pessoa natural. Certidão de nascimento, o cadastro de pessoa física, o famoso CPF, o registro de identidade, o teu RG, o teu endereço completo e outras informações que dizem respeito somente a uma pessoa. Por outra sorte, os dados identificáveis, eles partem naturalmente de uma pessoa, de um indivíduo, porém, eles são identificáveis, porque eles dizem respeito a uma pessoa, porém, quando eles são vistos em conjunto, eles dizem respeito a um coletivo. Então, como que a gente identifica? Eles podem ser dados de saúde, são dados relativos a exames médicos, são dados relativos à internação em sistemas hospitalares, são dados relativos a vacinações. Então, são uma série de dados relacionados a estado de saúde, estatísticas vitais que são relativos a uma pessoa individual, porém podem ser descolados do CPF dessa pessoa e analisados em conjunto. Da mesma forma, nós temos dados que são dados sociais, dados sensíveis, dados, por exemplo, relacionados a vinculação ao partido político, vinculação a sindicatos, escolhas e crenças religiosas, São dados que nascem na pessoa, porém identificam grupos sociais. Então, são dados sensíveis que são identificáveis. Temos também os dados de consumo. Quais são esses dados de consumo? Os dados de consumo, eles são aqueles que a gente fornece, por exemplo, quando a gente vai fazer um cadastro de crediário numa loja ou quando a gente faz uma compra num e-commerce. Então, ali a gente coloca não só os nossos dados pessoais identificados, mas também a gente deixa registros, do tipo de produto que nos interessa, da faixa, do nosso poder aquisitivo, pelo perfil de produtos que a gente compra, e outras informações como potencialmente produtos que nos interessam, que vão dizendo muito sobre o nosso estilo de vida. Tem também os dados que são dados de navegação. Então, esses dados de navegação são aqueles que dizem respeito ao nosso comportamento quando nós estamos conectados à internet. Então, nós navegamos, por exemplo, num Google, num buscador qualquer. Aí, esse buscador, ele vai registrando no nosso login, lá no nosso perfil, quais são as palavras-chave que a gente busca, quais são os sites que a gente acessa, e isso vai construindo os nossos rastros de navegação. E também vai formando aí dados que são identificáveis. E temos também dados relacionais, que a gente hoje vincula muito também ao ambiente da internet, que são os dados que estão contidos nos nossos perfis de sites de redes sociais. Então, quando a gente constrói lá um perfil, a gente coloca alguns dados nossos, inclusive as nossas preferências, o nosso estilo de vida. Mais do que isso, a gente interage nesse ambiente, então a gente curte, a gente comenta, a gente compartilha, a gente assiste vídeos, Então, tudo isso vai gerando dados, dados identificáveis. Então, a gente viu que dados identificados e dados identificáveis, eles são gerados pela pessoa física, pelo indivíduo. Porém, os dados identificáveis, eles são passíveis de serem agrupados e construírem perfis sociais.
Ah, então, os meus dados identificáveis somados aos dados identificáveis de um outro conjunto de pessoas gera um conjunto de dados. E aí, esses dados, que são dados de perfis comportamentais, eles podem ser usados para determinadas finalidades. E aí, como que eles são usados? Eles são separados, né? Então, tu tira o CPF, todos os dados que vinculam a uma pessoa individual, e aí tu agrupa, e aí tu pode utilizar para determinadas finalidades. Então, é sobre o uso desses dados ou desses conjuntos de dados que nós vamos conversar no nosso próximo vídeo. Até lá!